Muito boa noite, amados irmãos. Boa noite, alunos do seminário. Boa noite. Saúdo-vos todos nesta noite com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos muito alegres. É uma honra, uma alegria muito grande estar vivendo esse momento. Eu falo por mim, na história da minha vida, um dia fui seminarista, ingressei no seminário com muitos sonhos, com muitas expectativas, e foram dias de muita luta, muitos estudos, muita dedicação, e hoje, no dia de hoje então, eu me coloco à disposição de Deus para estar liderando o Seminário Teológico Batista Belfor Rochense, sob a autorização da Igreja Batista Jardim da Prata, que decidiu então aceitar esse grande desafio que foi nos trazido pela Associação Batista Belfor Rochense, na pessoa do pastor André Sena. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre a história. Sejam todos bem-vindos então à aula inaugural do seminário no primeiro semestre de 2022. Nesse momento vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus, dedicando então esse culto, essa celebração e essa aula inaugural e todo o ano letivo, primeiro semestre, nas mãos do nosso Senhor. Então o pastor Admar Moura, o vice-diretor do seminário, vai orar nesse momento, dedicando então esse culto. Oremos, pastor. Deus, nós somos gratos a Ti por Tua graça e misericórdia, ó Pai. A nossa alma, se Deus, canta de alegria, porque, ó Deus, celebramos, ó Deus, a Tua presença em nosso meio, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, conduza todo esse momento tão aqui especial que estamos vivendo aqui na Igreja Batista Jardim da Prata, ó Pai. Que esse seminário Batista Belfor Rochense, essa casa de profetas, venha aqui, Deus, estar preparando pessoas, irmãos, irmãs, dedicados no estudo, Senhor Deus, para estar proclamando, Senhor Deus, a autenticidade do Teu Evangelho. E que vidas, ó Deus, venham ser transformadas, a começar, Senhor Deus, em cada um de nós aqui, ó Deus. Muito obrigado, porque nós sentimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo, desde o momento que houve o desejo e o sonho de realizar, Senhor Deus, esse feito aqui na igreja local. E nós, ó Deus, consagramos tudo, ó Deus, que será feito aqui. E tudo que estará acontecendo na nossa escola, ó Deus, acadêmica de profetas, ó Deus, para que venha a ter um grande êxito, mas tudo para a honra e glória do Teu nome. E que, ó Deus, haja um compromisso em sermos, ó Deus, em qualquer momento, em qualquer local onde estivermos, realmente sal e luz, porque o Teu Evangelho, a Tua palavra transforma os nossos corações. Muito obrigado. É com alegria, Senhor Deus, que aqui estamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, queridos irmãos, conforme o programa que nós recebemos, nós vamos estar então fazendo a leitura bíblica conforme está direcionado, dentro desse culto ao nosso Deus, dessa noite de reinauguração do seminário. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos. O povo de Deus está chegando, os alunos também. Os alunos estiverem chegando, por favor, sentem aqui nessa região aqui, os alunos que forem chegando, tanto do curso básico de teologia, quanto o livre de teologia, sentem aqui nesta ala, para que a gente possa também identificar vocês no momento próprio. Então, conforme estar aí, onde é que estão os seminaristas? Deixa eu ver, levanta a mão os seminaristas aí. Ó, já tem um bom grupo aqui, ali, as mãos levantadas. Aqui, então quando for a leitura do seminarista, tem que já começar a ler forte aí, tá bom? Vamos ler então o que diz a palavra de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor.
Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Quando entrarem numa casa, não digam primeiro, mas digam primeiro, paz a essa casa. Professores e pastores agora, procurem apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Preguem a palavra, estejam preparados a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Todos agora, irmãos. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A glória a Deus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos cantar um hino que foi escolhido realmente a dedo. E todos esses hinos foram escolhidos por um motivo. Vamos cantar o 450 do Cantor Cristão, que fala para nós estarmos alertas, porque é um tempo. E esse tempo agora, tanto para nós professores, quanto para vocês alunos, e também para a igreja, é um tempo de marchar. Não há mais tempo para outras coisas, temos que pregar a palavra. E aqui será um lugar onde formarão pastores e missionários para pregar e marchar junto com a igreja. Vamos cantar então com a nossa ministra Gisele. Todo mundo. See
Podem assentar, queridos. Tem mais gente chegando aqui a essa celebração. Sejam todos muito bem-vindos à aula inaugural do Seminário Belfor Rochense. Eu, como pastor e diretor do seminário, nessa nova fase, né, vocês sabem que esse seminário, irmãos, já tem mais de 36 anos. Se eu chamar aqui o pastor André Sena ou a professora Dulce, eles podem dizer muito mais do que eu da história desse seminário. Ele já formou, e estou vendo aqui o pastor Alberici também, Alberici, obrigado pela sua presença, né? Ele foi formado também por esse seminário, a primeira turma do seminário. Então, muito nos honra a sua presença aqui, pastor, tá bom? Então, eles podem dizer mais do que eu sobre a história desse seminário. Mas ele tem mais, acho que tem 36 anos, fizemos uma conta. 36 anos de existência. Ele começou os trabalhos lá na primeira igreja batista de Belfor Roxo, há 36 anos atrás. E ele serviu a muitas igrejas, formou muitos pastores, muitos professores, enfim, só quem já viveu essa vida acadêmica de seminarista e também de professor sabe como é prazeroso, mas também como é desafiador. Como é algo tremendo no mundo espiritual, mas como é algo sério também, trabalhar com a área educacional, com tantos desafios de ensino e aprendizagem em sala de aula, a parte também dos alunos, as lutas que os alunos enfrentam. Então, só quem viveu todos esses anos sabe. Depois esse seminário, ele se mudou para a Igreja Agostinho Porto. E depois, já alguns anos antes da pandemia, ele virou o Seminário Meritiense, porque era lá em São João do Meriti. Então, o Seminário Belfor Rochense, assim, deixou de existir o nome. E já há 2 anos, o pastor André Sena, à frente da associação, nos procurou, e essa igreja aqui já estava com muitos sonhos de fazer uma escola batista, algo aqui no prédio, que tem salas muito boas, muito bem preparadas. E aí a gente falou assim, por que não abrigar um seminário? Que coisa maravilhosa que pode ser isso, a gente viver isso como igreja. E também a minha gratidão esta noite pela Igreja Jardim da Prata, que aceitou o desafio, a diretoria da igreja, que foram muitas reuniões, muitos ajustes, muitos questionamentos. Mas pastor, será? E a parte financeira? E a parte dos alunos? Por que os seminários estão fechando e a gente quer abrir? Então, sabe aquela coisa assim, humana mesmo? Todos nós temos esses questionamentos. Mas essa igreja e essa diretoria especialmente falou não. Vamos pela fé. É uma obra de fé. É uma obra de encorajamento. E aí nós começamos a conversar e colocamos tudo no papel. E começamos a fazer as parcerias. E hoje a gente pode dizer que temos essa forte parceria com 2 faculdades. A FABERJ, Faculdade do Estado do Rio de Janeiro, dirigida pela Convenção Fluminense. E a FACETAM, Faculdade das Américas, que nós estamos trazendo 2 cursos, o básico de teologia, com material didático, e também o curso de psicanálise clínica, com excelentes professores. Então, nós estamos trazendo esses 2 cursos pela FACETAM. O diretor, pastor Ailton, não pôde estar presente, porque ele está também abrindo as aulas do Seminário Norte Caxiense. Hoje é a aula inaugural deles também, ele não pôde estar aqui. Mas quando nós formos abrir a aula de psicanálise, ele vem também para inaugurar essa turma de psicanálise. Então, amados irmãos, esta igreja tem investido não só nos seminaristas, nós temos 2 que vão fazer agora esse primeiro semestre, mas temos outros seminaristas formados pela essa igreja, o próprio pastor Admar, Moura, pastor Carlos, também serão os nossos professores do curso básico. Eles se formaram nesse seminário.
Então nós temos muita gratidão, o nosso maestro Davi Rios também, que eu quero já convidar para o irmão vir aqui à frente, que vai ser o coral de alguns ex-alunos do seminário, também vai cantar esta noite. E, amados irmãos, então, o Davi Rios foi membro da nossa igreja há muitos anos, ele também é formado nesse mesmo seminário, e a igreja investiu, e hoje ele é o ministro de música, está servindo ali como membro da PIB de Nova Iguaçu. É isso? Se eu der a palavra para você falar, você vai querer falar bastante. O pastor ali já está levantando a mão, né? Eu posso dar a palavra se for sucinta, porque nós temos o programa e temos o nosso preletor que veio de longe. Os irmãos querem dar uma palavra nesse momento, rápida ou não? O pastor Alberice? Não, agora eu quero. Mas depois, vamos ver se a gente consegue. Então, é muita gratidão, né, Davi, por todos esses anos do seminário e essa surpresa agora de ser aqui na igreja. Graças a Deus que a nossa rotina de trabalho de música, ela é muito grande e sempre estamos colaborando, participando, né? Nosso último compromisso com o grupo que estaria aqui foi lá na Belfort Roxo, pastor Alberice viu lá, nós cantávamos lá na Belfort Roxo, na igreja do pastor Cilinha, ano passado, na associação. E a gente está sempre cantando, sempre louvando ao Senhor, e porque esse é o nosso ministério, foi esse que Deus nos confiou. Então nós estamos cumprindo essa missão de estar mais cantando do que falando. Eu não sou pastor, né? Eu gosto de cantar e tocar, é o meu forte. Obrigado. Então que venha o grupo para a gente ouvir duas músicas desse grupo vocal, que vai se apresentar agora em louvor ao nosso Deus, liderados então pelo ministro Davi Rios. Som. Era para ser um mini coral, depois virou um conjunto com 8 pessoas, agora virou quarteto. A chuva que caiu assustou nossos colegas, alguns devem morar em lugares que a condução não está muito boa, não está andando muito, então aconteceu esse problema. Então nós estamos aqui com os valorosos, né? Os valorosos, os guerreiros, os que estão realmente aqui com condições de apresentar duas músicas. Agradeço o convite do nosso pastor Rodrigo, ter lembrado de nós, e eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que nós temos tido. E vamos cantar duas músicas, talvez seja conhecida de alguns irmãos, mas aí Eu Me Alegro em Ti, a primeira, é isso mesmo? É isso aí? Tá? Eu Me Alegro em Ti, no meio da música tem Sou Feliz com Jesus. Depois a igreja vai cantar o refrão para dar um reforço para nós aqui. Antes, eu sou Davi Rios. Meu nome é Cláudio, canto tenor, estudei também no seminário, também sou estudante do seminário. Não terminei, mas falta um pouquinho, né, professor? Falta um pouquinho, só falta entregar a monografia. Mas estou muito feliz de estar aqui com os irmãos também. Boa noite, irmãos. Meu nome é Estela, também fui aluna do seminário. E Foi que eu ela fiz música. é ministra de música lá na Central de Belfort Roxo. Meu nome é Gisele, sou membro aqui, ministra de música dessa igreja e não estudei no seminário de Belfort Roxo. Ok. A ti bendirei para sempre.
firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Se paz a mais doce puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Sim, o meu socorro vem de ti. Sim, o meu socorro vem de ti. A música, vamos cantar agora, Louvor Total. A música é uma letra muito linda. Elevarei meus olhos para ti, de onde virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É um hino muito bonito que nós gostamos de cantar no seminário, na nossa época de corista do professor Ed. Essa é uma das músicas mais cantadas em todos os lugares. As pessoas pediam para cantar, porque
É uma música muito sentimental, muito gostosa, que mexe com a nossa vida. E ela fala que paz tem me dado em toda a minha aflição. O que nós precisamos hoje é de paz, muita paz em nossas vidas, calma, né? Precisamos de ter paciência, porque nós estamos enfrentando coisas difíceis de nossas vidas, e nós somos cristãos, nós temos que ter uma fé redobrada para que nós possamos alcançar essa plenitude. Então nós vamos cantar Louvor Total.
Amém. Glórias a Deus. É uma noite de celebração mesmo. É um momento que nós estamos muito felizes. Quero também agradecer as dezenas de irmãos que estão em casa assistindo essa transmissão, essa celebração com a gente. Nós temos pessoas lá, membros da igreja, pessoas lá da associação, do grupo de pastores. Então, a nossa saudação a todos, outros seminaristas que não puderam estar aqui por algum motivo, mas já vou avisando vocês, eu vou ser o professor de vocês de missões e comunicação. E a presença na sala de aula já está contando ponto, tá bom? Então, hoje já vou fazer a chamada aí, para saber quem veio na aula inaugural já vai ganhar uns pontinhos aí na minha matéria. Tá bom? É muito importante que vocês não faltem aula nenhuma, irmãos, tá? Eu já vou dar umas instruções, mas antes eu quero apresentar os professores para vocês que aceitaram esse desafio. Vocês sabem que dar aula é uma responsabilidade muito grande, muito mais ainda no seminário, porque nós fomos formados, eu, o pastor André Sena, que eu já quero chamar aqui, a gente é empolgado com isso. Por quê? Porque marcou muito. Pode subir aqui, pastor, uma plataforma lá. Que marcou muito. O seminário é algo que marca a vida da gente. Os professores é algo que marca a vida da gente. Então, quando a gente decidiu retornar a esse seminário, a gente começou a se empolgar muito com isso. E aí é aquela coisa, né? Os professores têm que estudar bastante também. A gente faz alguns cursos, pós-graduação, mestrado, aqueles que podem fazer mais, fazem mais. Mas assim, é uma responsabilidade, eu acho que é uma responsabilidade muito maior do que ser um professor lá não menosprezando as outras profissões, mas ser pastor, gente, tem que ser forjado mesmo. Ou pastora, ou missionário, ou produzir um outro professor, né? O desafio é esse. A gente que é discípulo de Jesus é produzir um novo discípulo de Jesus. Então, no nosso coração queima esse desejo. Uma outra também professora que eu quero agradecer desde já ter aceitado esse convite é a professora Dulce, que ela é professora em muitos seminários e deu aula há muitos anos nesse mesmo seminário. Dulce Helena, por favor, vem aqui, professora Dulce. Também vai estar conosco um jovem pastor, um jovem professor, que tem também se destacado muito pelo seu carisma, o pastor Roberlan Julião. Vem cá, professor. Professor Roberlan também vai ser professor desse primeiro semestre. É lógico que virão o segundo semestre e outros semestres que virão outros professores. Mas esses agora vão iniciar com vocês essa semana já a partir de amanhã. E também vai estar conosco também uma pessoa muito querida nossa, membro dessa igreja, psicólogo, líder de família. O currículo é muito grande também, nosso querido irmão Enéas Cassiano, que vai dar aula de psicologia para vocês também. É muito importante essa aula. Pastor, hoje a tendência é o pastor ser um psicólogo, né? Também, uma das facetas de um pastor, são muitas, mas é muito importante você gostar de gente, conhecer o ser humano. O irmão Enéas vai dar a introdução à psicologia, e depois terão outra matéria de psicologia também, mas ele vai estar dando essa introdução. Pastor André Sena, eu coloquei aqui instruções 2022, em poucas palavras. O que você pode dar uma instrução importante, em poucas palavras, para os alunos que estão aqui? Eu vou dar a palavra para cada um de vocês. O professor André Sena vai ser o professor de teologia sistemática para vocês e métodos de estudo bíblico. Meus queridos, boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui. Nós trouxemos a proposta da parceria da Associação Batista Belforrochense nessa diretoria, que aliás vai ser substituída no dia 30 de março, na Assembleia Anual da Associação Batista Belforrochense. E a Igreja Batista Jardim da Prata abraçou, através do pastor Rodrigo Muniz, mostrou um empreendedorismo muito grande. Ele realmente se entregou, e nós fomos procurar as outras parcerias, fomos fazer contatos com os professores. Enfim, chegamos a essa noite com um sentido assim de o trabalho bem feito.
e nós chegamos ao alvo do número de alunos que precisavam para começar. Eu estou pensando, pastor, porque eu tenho certeza que no mês de março vão aparecer muitos outros alunos e nós vamos ter que arrumar uma solução para isso. Porque é assim que acontece. Eu dou aula no Seminário Batista Belfor Roxense desde 98, na matéria de homilética. Muitos aqui foram meus alunos e eu vivi grandes experiências na sala de aula. Eu sou uma pessoa da sala de aula. Eu não sou da direção, da coordenação. Mas o pastor Rodrigo, ele assumiu isso e ele conseguiu dar conta do recado. Nós estamos tendo uma mentoria da professora Luciana, que essa sim, essa resolve tudo. Mas nós ainda estamos procurando aprender mais sobre o assunto. Nosso assunto é aluno e sala de aula. Então, queridos, eu estou muito feliz, estou me sentindo muito realizado. Amanhã vocês terão aula comigo, método de estudos bíblicos, e teremos teologia sistemática 1. Virão outras matérias aí, teologia do Novo Testamento, teremos homilética. Isso vai ser maravilhoso. Se prepare, porque muita coisa boa está vindo aí. Parabéns, igreja, parabéns, pastor, e vamos em frente em nome de Jesus. Obrigado, pastor. A professora Dulce, quando a gente a vê, ouve ela, a gente pensa assim, eu, por exemplo, gostaria de ter voltado no tempo para ter sido aluno dela, só para vocês terem uma ideia, tá? Ela vai dar aula para vocês de umas matérias mais importantes, vou falar bem sério para vocês agora, é a matéria mais importante para quem quer buscar academia. Só que é uma matéria que às vezes os alunos não dão muito valor, mas é a mais importante, metodologia científica, ou da pesquisa. Se você quer ser um acadêmico, na verdade essa era para ser a minha matéria, porque eu sou professor do CIEM nessa matéria, do mestrado, eu gosto muito dessa matéria. É muito importante você saber fazer um trabalho, e ela vai ensinar isso para vocês, nesse primeiro semestre. Então, dê muita atenção a essa matéria, porque dependendo de que se você for bem nela, você vai emendar depois um pós-graduação e outros cursos, e vai exigir isso também nas pregações, nos artigos, tudo que você for fazer. Essa matéria, ela é importantíssima, você não pode perder nunca isso. Professora, dá uma palavra aí para os alunos agora, nesse começo de ano. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Eu fui professora. Quando iniciou a pós-graduação do CIEM, eu era professora de metodologia lá. Sabia que você estava lá. Eu diria assim, eu amo dar aula em seminário. Eu digo que o meu chamado foi para ser professora de seminário. O pastor Alberici foi meu aluno. E a filha dele era minha aluna até quando o seminário precisou fechar em Agostinho Porto por causa da pandemia. A filha dele era minha aluna. Então, é muito gratificante dar aula em seminário. E hoje, agora eu acabei de descobrir que uma menina que foi minha junior vai ser minha aluna no seminário. Né? Então, eu amo de paixão. São 32 anos como professora de seminário. E eu digo que o meu chamado, eu pensei que fosse para ser missionária, mas o meu chamado foi para preparar servos para serem. E hoje, quando eu olho o quadro da junta, daqueles missionários mais antigos, eu falo, esse foi meu aluno, esse foi meu aluno, esse foi meu aluno, esse foi meu aluno. E eu amo isso. Então, quando eu dou aula de metodologia, realmente é tido como uma matéria chata, porque você tem que aprender a estudar. Em metodologia, você aprende a estudar, você aprende a ler, você tem que aprender a escrever, tem que aprender a organizar o pensamento para poder escrever, antes mesmo de você escrever. Então, eu ensino os alunos isso. E eu costumo dizer que metodologia da pesquisa devia ser uma matéria no ensino médio e não somente na faculdade, para que o aluno aprendesse tudo isso lá desde o ensino médio, se pudesse até antes, né? Então, é um prazer estar aqui, é uma honra para mim,
e eu sinto assim um chamado. Deus não lhe deu outra matéria à toa, mas porque eu estava orando, pedindo, Senhor, eu quero voltar a servir num seminário. Eu dou aula numa faculdade de engenharia, mas eu estava sempre dizendo isso. Eu estou bem, mas eu não estou feliz, porque o meu lugar de felicidade é dar aula em seminário. Robelan sabe disso, né? Que eu sou apaixonada. Então, vocês estão encontrando uma professora apaixonada pelo que faz. Sou mais ruim que o meu cabelo. Até hoje, pastor Alberice. Peguei ele no pé. Até hoje sou mais ruim que o meu cabelo, mas com prazer de dizer assim, eu amo dar aula e desejo que vocês descubram qual o ministério que Deus tem para vocês. Qual o sonho que Deus tem. Você pode estar sonhando alguma coisa em vir ao seminário, ao vir para o seminário, mas Deus é que vai te dizer qual o sonho que Ele tem para você quando você estiver acabando o seu curso. Que Deus nos abençoe nessa nova caminhada. É isso aí. E se fosse falar de tudo, ela vai dar aula de outras matérias também, sociologia, e tem muita, ela é professora de muitas matérias. Pastor Robelan, eu peço, né, que o irmão seja sucinto, porque nós temos um preletor. Deixa para a tua aula vai ser na quinta-feira, não é isso? Pode tirar a massa, dá o teu conselho para o aluno. Boa noite, gente boa. Vocês perceberam que só eu recebi essa orientação, né? Meus queridos. Olha só, a gente vai estar falando sobre muitos livros na nossa caminhada acadêmica. E é muito comum que o seminarista, ele deixe a Bíblia um pouco de lado devido a tantos livros que ele vai ler. Mas nós temos dois trabalhos, de termos a Bíblia como ferramenta e a Bíblia como pão. E muitas vezes a gente corre o risco de ter problemas, de optar por um lado ou pelo outro. Você vai aprender aqui a olhar a Bíblia como ferramenta. Então a gente vai lidar com a história, a composição, os gêneros, a gente vai estar vendo algumas curiosidades, né? Como isso que nós temos aqui hoje passou, qual foi o processo para hoje você ter aí a sua Bíblia no celular. Então a gente vai estar batendo um papo sobre isso, e a parte mais interessante, voltando a falar do pão, é que em toda essa caminhada, durante todo esse tempo, a Bíblia ainda continua transformando vida de pessoas, e eu e você vamos ter a chance de usar essa Bíblia como ferramenta para comunicar às outras pessoas as verdades do Evangelho, mas também como pão, para a gente estar com combustível para levar essa mensagem. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Nós vamos ter cultos, como a gente chama, da capela aqui. Os professores vão estar pregando, os alunos vão estar pregando. Aguarde que muitas coisas boas vão vir aí. E como eles falaram aqui, leitura, vocês vão ler bastante. Então esteja já desde já separando tempo para ler, que é muito importante vocês lerem a Bíblia e outros livros de teologia. E também, irmãos, o nosso querido irmão Enéas vai ser o professor de vocês de psicologia. Dá uma palavra aí, Enéas, para os alunos, do que eles podem esperar aí, algumas dicas. Também tem que ser sucinto? Olha o meu desafio aí. É um desafio tão grande quanto dar aula para o seminário, né, para os seminaristas. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu sou psicólogo há mais de 10 anos e é um ministério que Deus colocou nas minhas mãos, né? Não somente amo trabalhar em psicologia, como Deus tem usado a minha vida para abençoar famílias tremendamente, que eu sou psicólogo de casais, de famílias também. E hoje, 90% dos meus clientes são crentes. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, porque os irmãos têm procurado ajuda de profissional que tem a mesma fé, que compartilha, né, desse entendimento do que é espiritual, do que é emocional. E Deus tem ajudado e tem me usado nesse sentido também. O que eu quero dizer para vocês, alunos, é o seguinte: nós vamos trabalhar a introdução da psicologia e eu procurei
filtrar e peneirar aquilo que fosse pertinente dentro desse universo de introdução ao exercício do ministério pastoral. Então, nós vamos pescar dentro da introdução da psicologia aquilo que vai fazer muito sentido para você na aplicação do chamado que Deus lhe fez. Amém? Obrigado, irmão. Então, vocês perceberam que essa é uma da nossa maneira de conduzir o seminário, é de chamar professores apaixonados, professores especialistas naquela matéria e que amam dar aula e que se dedicam e fazem isso de coração. Com certeza vocês vão ver isso na sala de aula. Professores vão estar interessados em vocês. E uma também da missão do seminário é preparar homens e mulheres para a obra do ministério local de igreja, mas também na obra missionária. E um desafio ainda maior é para o contexto atual. Somos batistas, somos seminário batista, vamos levar essa tradição batista, mas temos também a abrir a mente para entender o mundo de hoje. Então esse é um grande desafio que eu acho que o preletor de hoje vai falar um pouco sobre isso, né? Como que a gente tem que se preparar para o mundo de agora, e esse vai ser o grande desafio. Obrigado, professores. Eu até tinha muita coisa para falar aqui de instrução, mas nesse momento eu vou encerrar esta palavra. Os professores, se quiserem, pode ficar aqui, tá? Sentarem aqui. Nós vamos ficar pertinho do preletor aqui, de camarote. Hã? Pode, se a irmã quiser, pode, tá? Pode descer, fique à vontade, né? Tá bom. Eu quero chamar nesse momento a própria irmã Dulce. Fique aqui, irmã. Vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, e aí, logo em seguida, nós vamos cantar um hino e vamos passar a palavra ao preletor. É muito importante, nesta hora, a gente orar dedicando as nossas vidas. A professora Dulce Helena vai orar pela dedicação das nossas vidas, dedicação de vocês, pedir que Deus abençoe a igreja de vocês, as finanças de vocês, o trabalho de vocês, esse desafio tão grande que vocês vão ter, né? A igreja local. Aqui nós vamos ter um ministério, nós temos um ministério de intercessão. E já há algum tempo que esse ministério tem orado, principalmente, orou agora pedindo alunos, pedindo os alunos. E os alunos vieram. Agora o desafio que eu dei para eles é: agora vocês devem orar pelos seminaristas. Toda semana, que vai ser uma luta espiritual, são dedicação de vidas. E vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma rede de intercessores orando por vocês. Vamos orar por isso, professor. Deus querido, Deus amado, nós nos colocamos no teu altar, Senhor Deus, consagrando, Senhor Deus, esse sonho que temos de te servir. O chamado que tu deste a cada um que está aqui hoje, Senhor Deus, atendendo, seja como professor, seja como aluno. Nós nos colocamos diante de ti, pedindo a ti, Senhor, que receba os nossos corações, receba a intenção dos nossos corações, dê sabedoria, dê discernimento, o caminhar a cada dia. Ajude, Senhor Deus, no falar aos alunos. Ajude o Senhor Deus ao aprender dos alunos. Ajude aqueles que encontrarem mais dificuldades, Senhor Deus, seja com a tua mão de discernimento e despertamento sobre eles, Pai. Também te pedimos, Senhor Deus, pela vida financeira de cada aluno, Senhor, que o Senhor dê condições deles se manterem no seminário, que o Senhor abençoe suas vidas, Senhor Deus, no ir e vir, Senhor Deus, a cada dia para o trabalho, para estarem aqui no seminário, para voltarem para casa, seja com a família de cada um, Senhor Deus, nós tudo consagramos a Ti, tudo colocamos no Teu altar, te pedindo, Senhor, usa-nos para a honra e glória do Teu santo nome, aceita desde já a nossa gratidão por esse sonho realizado, toma-nos, Senhor Deus, a cada dia nas Tuas mãos, te louvamos, te exaltamos e a Ti nos entregamos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o hino 450, 450, que fala, 422,
que tem como título Vamos Nós Trabalhar. E o refrão diz: no labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança, fé e com oração. Então essa vai ser a temática do nosso seminário. Com esperança, fé e oração, vamos seguir em frente. A Claudinha está aqui também, ministra de música da igreja Boas Novas. Deus te abençoe. Vamos cantar com muito fervor. Amém. Pode falar amém, irmãos? Amém. Até que volte o Redentor, nós vamos trabalhar. Sentar, meus irmãos. Com muito labor, muito temor, trabalhando, servindo ao Senhor. É com muita alegria, muita honra, eu quero convidar nesta hora o nosso preletor da aula inaugural, diretamente de Campos dos Goitacazes, o pastor Eric Ramos. Ele é professor lá da FABERJ, formado em Direito e em Teologia, também licenciado em História, pós-graduado em Ciências da Religião. Ele é professor lá na FABERJ já há alguns anos e é professor na área de homilética e outras disciplinas do curso presencial e do curso EAD da FABERJ, já há 6 anos. Também é pastor, veio com ele, e o Nenezinho, o seu filho mais novinho, não é isso? Que alegria tê-lo aqui, pastor, veio representando a FABERJ, a nossa parceira, o pastor Jardim Teruel, o diretor lá, e enviou o pastor para estar dando essa aula inaugural. Bem-vindo, pastor, que Deus lhe abençoe, tá bom? Fique à vontade com o tempo.
Graça e paz, queridos. Alegria muito grande poder fazer parte desse momento tão especial aqui do Seminário Teológico Batista Belfor Rochense, na reinauguração, né, pastor? Aqui ouvindo um pouco da história dessa instituição que formou tantos pastores que estão aqui presentes, são professores agora também. Trago de Campos um abraço apertado do pastor Jader Teruel, que é o nosso diretor da FABERJ, dando início também lá na FABERJ, uma nova caminhada. Até o ano passado nós estávamos com o pastor Alonso Colares, o pastor Rodrigo conheceu, na direção da nossa instituição, um amigo querido que agora, desde domingo, tomou posse na primeira igreja batista de Anápolis, em Goiás, e o Jader Teruel chega com uma grande expertise da FABAPAR, da Faculdade Batista do Paraná, aqui para Campos, para nos ajudar, nos dando um novo oxigênio, um frescor novo, uma nova caminhada que nós temos. Então recebam todos o abraço caloroso do pastor Jader Teruel, toda a equipe de liderança da FABAPAR, e não apenas dele, mas também de todos nós, professores, parceiros, amigos, estão com vocês aqui também, nessa nova caminhada que vocês vão ter. Como o pastor Rodrigo disse, não venho sozinho, venho com parte da família, vocês acabaram de ouvir, né? Venho com parte da família, venho com Karina, a minha esposa. Quando eu disse, princesa, eu recebi convite para ir lá, pastor Jader pediu que eu pudesse representá-lo lá, ele disse, eu vou com você, não deixo vocês sozinhos de jeito nenhum. Eu disse, amém. É porque eu sou muito ruim de estrada, gente, eu durmo com facilidade tremenda dirigindo, e ela não deixa você dirigir sozinho, não. Ela veio comigo, e tem aqui o Thomas conosco, Thomas que vai fazer 4 meses daqui a alguns dias, dia 15, mas ele não é o único não, parte da família ficou em Campos. Nós temos ali o nosso primogênito, o Gabriel, de 20 anos, a Karen, de 13, e agora o Thomas. É isso mesmo, a gente faz filho de 10 em 10 anos, como os irmãos perceberam. E é uma alegria pessoal poder estar com os irmãos nesse tempo. O pastor Rodrigo, quando a gente falou por telefone, ele recomendou algo especial para nós tratarmos hoje com os irmãos, e por uma jesuicidência, era de fato aquilo que estava queimando meu coração em compartilhar com os irmãos. E eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios capítulo 4. O texto é extenso para a nossa reflexão, dos versículos 1 a 20, mas nós não vamos ler todos os versículos, nós vamos fazer aqui uma leitura um tanto quanto polêmica, mas de maneira didática, de uma maneira que a gente possa também remir o tempo. Nós vamos ler alguns versículos saltados desse capítulo 4 de 1 Coríntios. Queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos ler primeiro aqui o versículo 1 até o versículo 4, e depois saltamos. Diz assim o texto: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Vamos ler o versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E agora, por gentileza, os versículos 14 ao 17. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, admoestando-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, por toda parte, ensino em cada igreja.
Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, para que a gente pudesse falar com o Senhor. Deus Santo, é uma grande alegria poder fazer parte desta festa. E é uma festa que glorifica o seu nome. Aqui estamos com projetos, com sonhos, dando início, pontapé inicial a uma obra que o Senhor certamente se agrada. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento de culto em que nós te prestamos, diante de tudo que nós estamos oferecendo ao Senhor, nesse instante, nós te pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, nesse momento em que nós estamos aqui aprendendo e ensinando conceitos e experiências advindas da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor Rodrigo falava aqui a respeito, ou apresentava os seus professores, foi muito claro, muito perceptível, de fato a paixão com que todos se apresentaram e apresentaram a sua disciplina. Eu acredito que vocês, alunos, sentiram-se, de certa forma, muito incentivados, com grande expectativa do que vai vir daqui pela frente. E eu ouvindo os professores aqui, eu me vi neles, porque eu tenho o mesmo sentimento. Eu sou da área de educação, sou da área de ensino, sou professor de carreira, professor de história, de ensino religioso na rede pública. A minha esposa é pedagoga na rede FATEC, professora na rede FATEC, pedagoga no Instituto Federal em Campos. Nós respiramos ensino em casa. Meu filho está fazendo faculdade de educação física para ser professor de educação física. Minha filha gosta também desse negócio, não sei, Thomas, como é que vai ser, mas todos nós respiramos, de certa forma, ensino e educação. E compartilhando com a professora, em se tratando de educação teológica, isso arde o coração. Arde o coração. Há algum tempo, na experiência de ensinar no seminário, na FABERJ, eu tenho tido uma experiência, todo início de semestre. Quando nós começamos ali, uma turma nova se apresenta para nós, eu sempre faço uma pergunta para eles: por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? O que te motivou a chegar aqui? Você podia estar fazendo uma faculdade qualquer, direito, medicina, engenharia, qualquer outra disciplina, qualquer outra área, você veio fazer teologia. Qual é a finalidade? E eu faço isso propositalmente, de uma maneira, de certa forma, investigativa. E as respostas que eu obtenho, regra geral, são: não, eu tenho um chamado pastoral, não, eu tenho um chamado missionário, eu quero me aprimorar mais para trabalhar na área do ensino na minha igreja. Mas não poucas vezes eu ouço alunos dizerem: eu estou aqui para descobrir. Eu quero descobrir o que Deus tem para mim nesse lugar. E aquilo, de certa forma, quando eu ouço, eu me preocupo, me assusto, mas eu tenho uma palavra para eles. Eu digo: você tem tantos semestres, de fato, para saber de Deus o que você veio fazer aqui. Mas se Deus não tiver um chamado pastoral para você, eu só te peço uma coisa: não leve à frente. Não leve à frente. Pegue toda a informação, todo o conhecimento, todo o cabedal de conhecimento que você receber, e não é pouco, e leve para a sua vida ministerial, na igreja, na sua vida pessoal, na maneira como você vai lidar com isso, é caso seu. Mas não leve isso para frente, porque, a princípio, o ambiente do seminário é uma casa de profetas. Em resumo, é isso. O seminário é um lugar que forma obreiros. E como nós estamos hoje necessitados de obreiros que sabem exatamente o que querem fazer e como querem ser como instrumentos nas mãos de Deus. Há muita gente confusa, há muita gente incompreendida e incompreendida de si própria, em não saber o que vai fazer com tudo que está aprendendo logo depois. Como pastor, não apenas professor, há uma enxurrada de alunos que formam-se nos seminários
e que fazem pedido à sua igreja para ordenação como pastores, mas que nunca assumem um campo pastoral. Nunca. O que mais se tem hoje são pastores sendo formados em seminários por causa do PR na frente. E nós precisamos ter cuidado com isso. A minha preocupação como professor na FABERJ não é tão somente ensiná-los os conceitos teológicos necessários para a obra no ministério, mas hoje também ajudando-os a descobrir se de fato há um chamado em seu coração. E graças a Deus, ao final do seminário, eu tenho visto muita gente que me diz: olha, professor, ainda não sei, estou para descobrir. E lá no final, a gente percebe que há uma chama que se acende. E gente que não tinha muita compreensão de si própria e nem se levava muito em conta, não tinha nem confiança em si mesma, se vê como um grande obreiro de Deus, porque o seminário faz isso. Mas hoje, o Seminário Teológico Batista Belfor Rochense, assim como a FABERJ, assim como qualquer outra instituição teológica, tem o desafio de formar líderes, pastores, obreiros, ministros, sacerdotes, cônscios claros da sua vocação e, mais do que isso, da sua vocação para um pastoreio nos nossos dias, para os nossos dias, na linguagem dos nossos dias, para a necessidade, as perguntas e os anseios do homem perdido dos nossos dias. Isso faz toda a diferença. E fica sem sentido quando nós não compreendemos isso. Então, nessa noite, o que eu gostaria de compartilhar numa reflexão, nessa aula inaugural, é justamente isso. O chamado sacerdotal, o chamado pastoral para os nossos dias. E o que o Senhor traz para nós como orientação através do apóstolo Paulo nesse texto. Queridos, Paulo escreve a uma igreja que está numa cidade chamada Corinto, como vocês conhecem. A cidade de Corinto é uma cidade muito peculiar. Ela é uma cidade que, ao meu ver, tem muito do nosso comportamento social hoje. Uma cidade portuária, muito próxima a Atenas, recebe gente de todo tipo de lugar. Em Corinto tinham gregos, romanos, macedônios, assírios, africanos, judeus, toda gente de todo lugar estava ali. Era um grande caldeirão cultural. Gente que ao mesmo tempo se relacionava, vendia, comprava, se entendia, mas também não se entendia. Isso refletia na igreja de Corinto, uma igreja multicultural, uma igreja que também tinha gente de tudo quanto é lugar, uma igreja que tinha gente que pensava diferente, que agia diferente, que cultuava diferente, mas é uma igreja de muitos dons. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, principalmente a primeira carta, nós vamos perceber que essa igreja é uma igreja de muitos dons. Deus foi generoso com aquela igreja, mas é uma igreja muito ciosa, facciosa, uma igreja que discutia, uma igreja que tinha muita divergência, muito racha. Paulo escreve para essa igreja. Ele tenta fazer com que essa igreja, que parece tanto com as igrejas dos nossos dias, entenda que apesar das suas diferenças, apesar da sua multiculturalidade, ela tinha algo em comum e precisava focar nisso. Então, nesse texto, Paulo traz algumas orientações, agora numa perspectiva de liderança, para essa igreja, a igreja de Corinto. Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 1. Acompanhe comigo, veja. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Não sei quanto a você,
Mas quando eu leio esse versículo e leio a palavra ministro, o que me vem à mente é aquele cargo do alto escalão do governo. Ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro da Economia, ministro das Relações Institucionais, ministros do Interior. É um cargo de alta relevância, é um cargo de honra, é um cargo que poucos têm o privilégio de trabalhar nele, é dado a dedo pelo presidente da República. Quando eu leio esse texto, a palavra ministro me remete a esta ideia. Mas ao contrário desse pensamento e dessa percepção que nós temos a um olhar imediato do texto, quando nós pesquisamos um pouco mais sobre o que o apóstolo Paulo quer dizer com a palavra ministro, principalmente na letra grega, na cultura grega, a palavra ministro aqui é hiperetas. Hipereta não tem nada a ver com o cargo de superpolíticos, cargos de honra, como nós podemos imaginar. Hipereta, na verdade, é um escravo, e não qualquer escravo. Hipereta, na cultura grega, é aquele escravo que é condenado à morte aos poucos. Não sei se você já viu um filme, acredito que muitos aqui assistiram esse filme, um filme que foi um grande sucesso em 1959 e houve uma reedição em 2016, Ben-Hur. Quantos aqui já assistiram? Nesse filme, Judá Ben-Hur, o personagem principal é um judeu que, por conta lá do enredo do filme, é condenado a ser escravo nas galés romanas, ou seja, nos barcos de guerra daquela época, a estar acorrentado a outros escravos nas galeras, que era o subterrâneo, a parte de baixo ali daqueles barcos, puxando um remo até a última gota do seu suor, até a última gota do seu esforço, até ele morrer do lado de outro escravo. Esses eram os hiperetas. Agora presta atenção novamente nesse texto. Importa que os homens nos vejam, importa que os homens nos considerem como escravos, como hiperetas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que importância isso tem para nós hoje? Pastor Érico, o que você está querendo dizer? Você está dizendo então que nós temos que ser escravos? É sobre escravidão que esse texto está falando? Sim e não. Quando Paulo trata aqui com os coríntios, dizendo que é importante que eles, os coríntios, é importante que a igreja de Corinto, é importante que o mundo daquela época encarem, que vejam, percebam eles, os apóstolos, como servos, hiperetas, escravos. Não é algo ruim, não é algo pejorativo, não é algo que denigre a pessoa, pelo contrário. Não é algo vergonhoso, é prazeroso. Não é um fracasso, é uma honra, é uma vitória. Porque quando um juiz sentencia um condenado e transita em julgado aquela sentença, não há mais como recorrer. E quando Paulo diz, eu sou escravo e desejo que o mundo me veja como escravo, ele quer dizer, eu não tenho vontade mais. O meu chamado é imutável. O meu chamado é intransferível. O meu chamado é personalíssimo. O meu chamado é meu e de mais ninguém. O meu chamado é algo que eu preciso me vangloriar em Deus, porque Ele me chamou para isso. Então a primeira coisa que nós entendemos para esse mundo como ministros, como formadores ou como futuros pastores, sacerdotes, sacerdotisas e pastoras, é que o chamado sacerdotal, o chamado pastoral, é um chamado para sermos servos. E esse chamado é pessoal, intransferível, personalíssimo. É um chamado de glória. Aos meus alunos lá na FABERJ, quando eu tenho oportunidade
Quando alguém diz para mim, pastor, eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu digo isso para eles. Então você precisa ter em mente que esse chamado não é algo que você pode simplesmente dizer, eu não quero. Esse chamado não é uma coisa que você simplesmente pode dizer, eu passo à frente. Risca meu nome dessa lista aí, que eu não estou afim desse negócio. Você não pode fazer isso. Porque se o Senhor te chamou, você é um hipereta. É um servo. Servo não tem vontade. Mas nesse mesmo versículo, preste atenção, veja. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E agora no versículo 2 ele diz, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa palavra despenseiro nos leva à ideia de despensa, né? De onde guarda comida, vai no supermercado, faz as compras e guarda tudo ali, naquela despensa. A palavra grega para despenseiro aqui, nessa versão, é oikonomos. Oikos, casa, nomos, pessoa. A melhor tradução não seria despenseiro, seria mordomo. É aquele que cuida das coisas do seu Senhor. Veja só agora o que o apóstolo Paulo diz. É importante que as pessoas nos vejam, nos reconheçam e nos respeitem, não apenas como ministros, servo e pereta, mas agora como mordomos fiéis de um Senhor. Quando eu li esse texto, é impossível nós não lembrarmos da figura icônica de um personagem bíblico que todos nós conhecemos, José do Egito. Aquele camarada, filhinho de papai, que foi criado com danoninho, mimado, que é vendido pelos irmãos ao Egito, chega lá, é comprado por um homem rico, Potifar, e levado para sua casa para ser um mordomo, administrador das coisas do seu senhor, de tudo. E José nos mostra, de fato, alguém que teve grande fidelidade em cuidar das coisas do seu senhor, como mordomo. E nós conhecemos a história, aquela mulher louca, desvairada, mulher do Potifar, que tenta agarrar o coitado do menino, e ele sai correndo quase que desnudo. E aí a gente pensa, nossa, como Josué foi fiel ao seu senhor Potifar. Ele podia tocar em tudo, mas não tocou na sua filha, na sua esposa. Você crê nisso? Amém? Mais ou menos. Porque, na verdade, eu creio sinceramente que o que motivou José a fugir da esposa de Potifar não foi medo do Potifar, mas é saber que ele tinha que dar contas ao Senhor dele, Deus. E aí é que existe, de fato, o conceito que o apóstolo Paulo traz para esse texto. Essa igreja de Corinto era uma igreja complicada. É uma igreja que era muito chafurdada com a cultura grega neles. A igreja de Corinto, ou os coríntios em si, eles tinham um hábito muito interessante. Eles gostavam de ir para a praça pública para ouvir os filósofos de rua que discursavam em praça pública, e cada pessoa tinha um filósofo de estimação. Eu gosto muito de ouvir fulano de tal. Não, o meu filósofo é melhor do que o seu. E eles ficavam discutindo entre eles, os coríntios, com relação à cultura grega, à filosofia grega e os seus filósofos de estimação. A igreja de Corinto trouxe essa cultura para dentro da igreja e passou a ter os seus apóstolos de estimação. A gente vê isso no capítulo 3. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Que é isso? Pedro? Esse sim é o cara. Não, gente, aí tem um espiritualzão. Jesus. E aí vem o apóstolo Paulo dizer, não importa. Não importa quem é o mensageiro. Não importa quem é o mordomo. Não importa quem administra. O que importa é a mensagem. O que importa é o que nós guardamos. O que importa é o que nós, como mordomos, tomamos conta. E é exatamente isso que ele fala nos versículos posteriores. Veja, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.
Todavia, a mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque não importa se é Pedro, Paulo, Apolo, o que importa é a mensagem que nos foi confiada. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes, não para a propagação do nosso próprio nome, contrariando o que hoje em dia tem sido uma prática muito comum. Os famosos, os que todo mundo aplaude. Paulo aqui diz: isso não me importa, eu não quero isso, eu não quero esses aplausos. Os aplausos não são para mim, porque na verdade o que é posto sobre mim é uma grande responsabilidade. Nós fomos chamados a sermos ministros de Cristo e peretas, servos que não temos escolhas, e também mordomos fiéis que guardam os mistérios revelados em Cristo Jesus. Os dias que nós vivemos, aceitar o chamado para a vocação pastoral, sacerdotal, é urgente que tenhamos isso em mente e no coração. De que somos servos que não têm escolha, e de que somos mordomos administradores de algo que não é nosso. Urgente. Veja o que diz o versículo 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a homens quanto a anjos. Não existiu na história um exército igual ao exército romano. Não existiu na história um império como o Império Romano. A prática do exército romano era a seguinte: eles lutavam as suas lutas, e os soldados inimigos que não morriam, eles tomavam como despojos e levavam para si. Entravam em Roma o general com o seu cavalo e o cortejo atrás, sob o aplauso das pessoas, flores e incenso, e atrás os despojos. Os inimigos, homens fortes, robustos, viris. A política romana era uma política de pão e circo. Naquela época existiam os anfiteatros, as arenas. As pessoas costumavam ir às arenas para ver os espetáculos que os romanos preparavam. E que espetáculos eram esses? Eram os despojos. Aqueles soldados inimigos que viravam escravos e eram levados agora para as arenas para lutarem como gladiadores, uns contra os outros até a morte, para aplauso histérico do povo romano com sede de sangue. Mas as arenas romanas não traziam espetáculo apenas das lutas épicas dos seus gladiadores. Quando da mais tensa perseguição aos cristãos naqueles dias, eram eles que eram levados às arenas romanas para, sob os aplausos do povo romano, serem devorados por leões e tigres, despedaçados vivos. Eles riam, eles gritavam, eles aplaudiam, crianças, mulheres, idosos, correndo inutilmente para não serem devorados. Pão e circo, espetáculo. Quando nós lemos nesse texto, Paulo dizer: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo. A palavra grega aqui é teatron, que traz a nossa palavra teatro. O apóstolo Paulo está dizendo que para o mundo, eles eram um espetáculo. E eu quero dizer para os irmãos, somos, todos nós. O mundo está de olho em nós somos uma vitrine. O mundo está atento a tudo que nós fazemos, principalmente como líderes espirituais.
O mundo nos aplaude ou nos despreza. O que diferencia uma coisa da outra é a coerência entre aquilo que pregamos e fazemos. E infelizmente, eu preciso fazer a meia-culpa. Infelizmente, aquilo que pregamos e aquilo que fazemos não tem consonância nos nossos dias. Deus tem se tornado cada vez mais obsoleto e a igreja menos relevante. Nós precisamos assumir a nossa parcela de culpa nisso. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muito alguém dizer: o Brasil é o país do avivamento. Quantos aqui já ouviram isso? A igreja brasileira é o celeiro de missionários e que vai levar avivamento ao mundo. E eu pergunto aos irmãos: avivamento de quê? Avivamento de quê? Porque sinceramente eu preciso fazer voz com o que diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. A igreja brasileira é a igreja do sal grosso no púlpito. A igreja brasileira é a igreja do copo d'água na televisão. A igreja brasileira é a igreja da garrafinha de água que cura até Covid, do feijão milagroso, da rosa energizada. A igreja brasileira é a igreja da toalhinha do suor do apóstolo. Essa é a igreja brasileira. A igreja brasileira não é a igreja do avivamento. A igreja brasileira necessita urgentemente de um grande avivamento, e um avivamento que traga coerência entre o que fazemos e o que falamos. Alguns anos atrás, quando a minha esposa Karina, ela se formou no curso de pedagogia, ela foi defender a sua monografia. Para nós é uma festa maravilhosa, né? Está acabando esse negócio. E a gente foi, eu fui com ela, chegando lá, ela me apresentou para a sua orientadora, a professora dela, que estava orientando ela. E ela me apresentou a sua orientadora, dizendo: aqui, esse aqui é o meu esposo, o pastor Eric, ele é pastor. Quando Karina disse para ela que eu era pastor, eu nunca vi aquela mulher na minha vida antes. Aquela mulher olhou para mim da ponta do meu pé ao fio do cabelo e perguntou a queima-roupa: pastor ganha bem? Queridos, eu nunca passei por um constrangimento tão grande. Aquilo desceu espinhoso na garganta. Eu me senti farinha do mesmo saco, balaio do gato. Aquela mulher me julgou por aquilo que ela ouve, em contrário do que se vê na prática de muitos líderes espirituais brasileiros. Mas eu vou contar uma outra história do inverso. Sou professor da rede pública, como falei com os irmãos, fui trabalhar numa escola, eu não tinha trabalhado naquela escola anteriormente, corre a conversa, descobriram que eu era pastor. Estava eu numa sala de reuniões de professores, uma mesa grande, uma opção de professor em volta, de repente entra uma professora esbaforida. Vira do meu lado e diz assim: você é pastor? Eu digo: sou. E ela diz: você pode orar por mim? Eu digo: posso. Eu estava sentado, ela em pé, eu fiquei parado, e ela continuou olhando para mim. Eu disse: agora? Ela: é agora. Eu sentei mais para o lado, ela sentou do meu lado e perguntei: você quer que eu ore por você? Por quê? Ela disse: eu quero que você ore pela minha família. E nós oramos ali na frente de todos os professores. Esse é o lado inverso do negócio. O mundo nos observa. Nós somos espetáculo ao mundo. Ora, o mundo nos aplaude. Ora, o mundo nos despreza. O que faz a diferença de um para o outro é a coerência com daquilo, ou entre aquilo que nós falamos e a maneira como nós agimos. A diferença entre o que pregamos e como nós praticamos. Já que estamos no meio teológico, é a diferença entre a ortodoxia e a ortopraxia. Essa é a diferença. O chamado e a vocação ministerial, sacerdotal, pastoral,
é um chamado para nós sermos servos, obedientes, ministros fiéis e espetáculo ao mundo. Paulo continua na sua carta, e agora no versículo 14 em diante, nós podemos ler o seguinte: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Mais uma vez, agora nessa perícope, nesse bloco de versículos, algumas palavras nos saltam aos olhos. Aqui nós lemos Paulo dizendo no versículo 15 que a igreja pode até ter milhares de preceptores. Que palavra é essa? O que isso significa? O que significa preceptor? No grego, preceptor é paidagogo, que leva para a nossa língua portuguesa pedagogo. O preceptor, o paidagogo, na antiguidade, era o escravo que levava os filhos do seu senhor até o mestre para aprender. Por isso nós temos hoje os nossos pedagogos, que trabalham na área da educação, justamente como especialistas em ensino. Paulo diz o seguinte para a igreja de Corinto: vocês poderiam ter milhares de pedagogos, milhares de pessoas que levam vocês ao ensino, mas não teriam muitos pais. Eu sou o pai de vocês, eu sou o pai espiritual de vocês. Aqui existem algumas aplicações para nós como pastores e futuros líderes, futuros sacerdotes, ministros, evangelistas, missionários. Pastor André, eu lá no seminário na FABERJ, quando eu dou aula de homilética, eu costumo dizer o seguinte para eles: olha, homilética é a disciplina mais importante do seminário. Não sei se o senhor faz isso, mas eu faço. Eu puxo muita sardinha para o meu lado. Eu digo, olha, homilética é a disciplina mais importante do seminário. Se os meus colegas ouvirem eu dizer isso, não vão gostar muito, né? Mas de certa forma sim, porque tudo que se aprende nos bancos dos estudos de teologia, você desemboca no púlpito. Teologia sistemática, teologia bíblica, arqueologia, tudo. Metodologia científica, tudo que se estuda no seminário, em algum momento desemboca no púlpito. Homilética é importante, eu dizia para eles, porque é o feijão com arroz do pastor. De tudo que o pastor faz, o que o povo quer é ouvir uma boa mensagem. Pastor prega em média cerca de 3 a 4 sermões por semana, no dia a dia trivial. Isso quando não é convidado no sábado para pregar em tal lugar e tal, assim, assado. Então, ou seja, o cara passa muito tempo sentado na cadeira preparando o sermão. Boa parte do seu tempo semanal é com sermão. Então é a disciplina mais importante do seminário. Mas aí tem pastor que acha que porque é a disciplina mais importante do seminário, todo o trabalho do pastor é pregar. Não faz mais nada. E é um grande erro. O púlpito é o lugar do ensino da igreja. Onde começa o ensino da igreja, onde começa o discipulado da igreja, é no púlpito. Mas é interessante pensarmos em algumas passagens bíblicas, e quando Jesus, depois de ressuscitar, vai ao encontro de Pedro para restaurá-lo ao ministério, Jesus não diz para Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? Então, prega a minha palavra. Pedro, tu me amas? Então, prega 5 sermões por semana. Pedro, tu me amas? Então, só pregue expositivamente. Não, a gente não vê isso. O texto bíblico diz: Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Queridos, a função pastoral é uma função paternal. Eu tenho um mestre na minha vida, o meu discipulador, alguém que eu me espelho, que dizia o seguinte:
Se você quer deixar alguma coisa para os seus filhos, se você quer de fato investir nos seus filhos, você precisa deixar para ele 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. A função pastoral é a função do exemplo, primeiramente, porque é uma função paternal. Paulo está escrevendo isso aqui agora, dizendo: vocês poderiam ter muitos preceptores, mas tem poucos pais. Sejam meus imitadores. Eu sou exemplo de vocês. Me imitem. A palavra grega é mimetai. É aquela brincadeira da mímica. Eu faço e você repete. A primeira função pastoral não é de ser um excelente pregador. Isso é exigível, é muito bom. Mas é de ser exemplo. O que você for no púlpito e o que você for fora do púlpito vai ser o que a sua igreja vai ser. Porque a igreja mais vai ver o que você faz do que o que você fala, como líder espiritual. A primeira função pastoral é de ser exemplo, pai espiritual. Mas Paulo está trazendo aqui um conceito de discipulado. Ele envia Timóteo e diz: olha, eu estou enviando Timóteo, que Timóteo vai falar exatamente o que eu falaria. Timóteo vai fazer exatamente o que eu faria, porque Timóteo foi um bom aluno. Timóteo foi um excelente discípulo, e eu fui um bom discipulador. O modus operandi de Deus, de a igreja avançar no mundo, é através do evangelismo e do discipulado. São os 2 lados da mesma moeda. Eu me lembro uma viagem que nós fizemos, muito agradável em família, alguns anos atrás. Nós fomos para Maceió, em Alagoas, a convite de um pastor amigo meu, amigo de infância. Ficamos na casa dos seus sogros, e o seu sogro era pastor batista, pastor plantador de igreja, pastor Raimundo. Aquela viagem, 20 dias naquela casa, 20 dias com aquela família, mudou completamente a minha forma de ver o meu ministério. Todas as vezes que eu precisava sair à rua, o pastor Raimundo ia comigo. Nós íamos à padaria, pastor Raimundo estava falando de Jesus para o balconista, estava falando para o atendente. Nós íamos na farmácia, o pastor Raimundo estava falando de Jesus para alguém. Nós passávamos na rua, tinha gente parada esperando o ônibus, ele parava do lado da pessoa e começava a falar de Jesus para aquela pessoa. Lá em Maceió, eles têm o hábito, nas ruas de bairros, de ter uma banquinha de madeira vendendo legumes, frutas, aipim. Lá em Macaxeira, bem diferente do nosso aqui, uma delícia, maravilhoso. E está lá o pastor Raimundo falando de Jesus para aquela pessoa. Eu fui cortar cabelo um dia, estava o pastor Raimundo falando para a mulher que estava cortando meu cabelo. E aí você talvez diga assim: pastor, mas isso é uma obrigação, isso é uma coisa que todo mundo devia fazer. Sim, mas me chama a atenção é que o pastor Raimundo, naquele momento que nós estávamos lá, estava desenvolvendo um grau já bem elevado de Alzheimer. Todos os dias pela manhã, nós sentávamos na mesa para tomar café e o pastor Raimundo contava as mesmas histórias, perguntava quem a gente era. 20 dias. A minha filha, na época tinha uns 7 anos, ouvindo as mesmas histórias, e o pastor Raimundo perguntando para a gente quem que era a gente, ele olhava para mim e falava assim: pai, de novo? Depois eu tive que sentar com ela e explicar: não, filho, é isso, assim, assim. Queridos, essa doença maldita que faz com que as pessoas esqueçam quem ela é, não tirou do coração e na mente do pastor Raimundo o seu senso de chamado e urgência para ser pai espiritual. Há uma frase que a gente ouve muito nas campanhas de missões. A gente ouve muito o pessoal dizer assim: olha, nós fazemos missões de 3 maneiras: indo, mas o quê? Orando e... Amém? Amém. Mas eu tomo um pouco cuidado com isso, porque isso é preocupante e é perigoso. Eu quando digo para a minha igreja: olha, você faz missão indo, orando e contribuindo. Aí alguém vai dizer assim: bom, eu não tenho chamado para ir, então eu só vou orar e só vou dar dinheiro. Isso é contra a Bíblia. Porque se eu leio Atos 1 e leio Mateus 28, na verdade a comissão é a seguinte: vamos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ensinado. De que maneira? Começando por Jerusalém, Samaria e Judéia, e depois confins da terra.
Paulo aqui está chamando a igreja de Corinto para reconhecer em seus líderes a vocação pastoral, paternal e missionária. Missão não é uma coisa que nós fazemos, missão é uma coisa que nós somos. Alguém já disse que se cortassem as veias da Igreja Batista, verteria missões. Amém por isso. É verdade. Conheço muitas denominações e a Igreja Batista brasileira é uma das mais missionárias, mas nós precisamos muito entendermos que mais do que sermos missionários, nós precisamos ser missionais. Porque assim como o pastor Raimundo, eu preciso olhar para as pessoas que estão lá fora e vê-los como filhos espirituais em potencial. Eu preciso ir à farmácia e olhar o balconista que me atende semanalmente e dizer para ele sobre Jesus e vê-lo como filho espiritual meu em potencial. Eu preciso ir à padaria, que eu compro pão todo dia, e olhar no olho daquela pessoa que me atende, falar de Jesus para ela, porque ela pode ser e ela é um filho espiritual meu em potencial. O chamado à vocação pastoral, sacerdotal, propõe que sejamos pais espirituais e incentivemos a nossa igreja a ser uma igreja missional. Hoje, não missionária, missional. Porque a missão se faz aqui e agora. E nós precisamos assumir a nossa responsabilidade nas fileiras dessa batalha. A sua igreja será missionária e missional quando você for um pastor pai, ensiná-la a ser uma igreja que busca filhos espirituais. Admoesto-vos, versículo 16, portanto, a que sejais meus imitadores, porque por esta causa vos mandei Timóteo, meu discípulo, meu filho espiritual, que aprendeu comigo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. A Igreja Presbiteriana do Brasil era a igreja que mais crescia no Brasil até a década de 50. Hoje é a que menos cresce. Eu digo isso a vocês que eu fui pastor presbiteriano. A que menos cresce. Se nós batistas não revermos a nossa conduta numa igreja missional, nós corremos o mesmo risco. A nossa vocação pastoral, a nossa vocação sacerdotal, é uma vocação que nos propõe, queridos, sermos servos obedientes, mordomos fiéis, espetáculo ao mundo e pais espirituais de muita gente que carece de ser adotado espiritualmente. Essa é a nossa palavra para vocês essa noite. Esse é o nosso desejo para vocês nessa noite. Eu tenho pregado e ensinado isso na FABERJ. Eu gostaria muito que nessa caminhada, nesse início de jornada, reinício, isso fosse algo que pulsasse no coração dos irmãos, para a glória do Senhor Jesus. E orar com os irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos. Deus Pai, essa palavra ela mexe conosco. E ela precisa mexer conosco, porque ela nos confronta. Talvez nessa noite existam aqui alunos com grande expectativa do conhecimento teológico, do conhecimento científico, mas com pouca perspectiva do que de fato se vai fazer com isso. Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite é para que o seu Espírito mova-se no coração de cada um deles, de cada professor, da liderança desse seminário, para que haja aqui de fato um compromisso
na formação vocacional de homens e mulheres que se propõem a serem servos obedientes, mordomos fiéis, testemunhas espetáculo ao mundo e pais espirituais, para que o teu reino cresça, para que o seu nome seja engrandecido, para que o povo que está andando perdido possa ser encontrado e se encontrar pelo seu Espírito, em nome de Jesus, na instrumentalidade de cada um daqueles que estão aqui se preparando, em nome de Jesus. Nós confiamos na Tua palavra e cremos que ela de fato é verdade. Plante-a, Senhor, em nosso coração, de maneira ardente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os queridos, as queridas, e mais uma vez, nossa palavra de gratidão por fazer parte desse momento com os irmãos. Pastor? Amém. Obrigado, professor, pastor, mestre, né? Nos deu essa aula que foi tão esclarecedora sobre o desafio que é o ministério, o ministro, a igreja e missões, especialmente. Irmãos, estamos encerrando, já está tarde, eu sei que amanhã vocês têm trabalho e à noite começa, tá? Antes de terminar, eu quero chamar novamente os pastores aqui, os professores, para estarem aqui. E também nós vamos cantar 2 estrofes do hino Olhando para Cristo, para a gente encerrar bem animado. Convido o irmão Davi, a nossa ministra, para estarem aqui. Pode subir aqui. Eu também gostaria de convidar aqui o pastor Carlos Lima, que vai iniciar as aulas do curso básico. E também o pastor Admar, vice-diretor. Vem aqui, pastor Admar. Pastor Alexandre também vai ser um dos professores nesse primeiro semestre do curso básico de teologia. Quantos alunos do curso básico nós temos aqui? Levanta a mão do básico. 1, 2, 3, 4. 4. Eu sei que alguns ficaram em casa, estão assistindo pela internet. Nós temos... E eu queria também chamar a nossa secretária acadêmica, a irmã Sandra. A irmã Sandra que ligou para vocês, respondeu o WhatsApp, vai cobrar de vocês as documentações todas, né? A irmã Sandra, ela é educadora aqui da igreja, está acumulando também a secretaria do seminário. Então, a nossa secretária acadêmica. Orem para que a gente tenha também o diretor ou diretora acadêmica, em breve vamos ter, tá? E agora vamos trabalhar com o segundo semestre, pastor, para os alunos do segundo semestre, né? Eu gostaria de pedir, então, aos alunos básicos de teologia que ficassem em pé. Eu sei que eu tinha pedido para eles ficarem aqui desse lado. Os que vão começar o curso... o básico. O básico, eu já pedi para levantar a mão, são esses os alunos que vieram aqui. Nós temos quanto no básico já confirmado? 6? 8 confirmados. Então, Deus abençoe, pode sentar. E também temos o curso de psicanálise. Temos 5 inscritos, mas a aula só vai começar no dia 5 de março, porque nós precisamos captar mais alunos para esse curso, mas está programado para começar dia 5 de março. Tem algum aluno do curso de psicanálise que veio? Só a irmã Norma que está aqui. Mas a gente está fazendo um esforço, vamos orar para que esse curso também aconteça no próximo mês, tá? E o de Libras também. E o curso de livro de teologia, que é o curso carro-chefe do nosso seminário. Fiquem em pé os alunos do curso de teologia. São 20 que estão aptos, né? Estão matriculados, já fizeram o pagamento de janeiro. Agora a matrícula de fevereiro até o dia 20 tem que acertar, mas as aulas começam amanhã. Então esses aí, o desafio é amanhã vocês estarem aqui às 7 horas da noite. Eu vou estar dando as boas-vindas para vocês lá em sala de aula, algumas outras instruções para vocês. E vocês vão estar na mão do professor André Sena em 2 aulas, amanhã começa, tá bom? Então não atrase, estejam aqui no horário, para a gente começar essa linda história junto com vocês do Seminário Belfor Roxense. Que Deus abençoe vocês. Agora todos vamos ficar em pé e vamos encerrar com o hino Olhando para Cristo, só 2 estrofes. Obrigado, Davi Rios, por estar aqui com a gente, tá? E pastor Alberice, obrigado também por estar aqui conosco. Quem vai orar para encerrar é o pastor André Sena, logo após o hino, tá bom? Vamos cantar e vamos olhar para Cristo nessa nova caminhada.
palavra de Deus que nos fala ao coração. Ó Deus, estamos reunidos nesta noite abençoada, marcante, histórica, pela Tua graça, Senhor. Ó Deus, eu quero Te adorar, porque mentes se uniram, mãos se esforçaram, pés caminharam para que essa noite acontecesse. E eu Te adoro por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Foi tudo para Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. E essas vidas que vêm com desejo de aprender, essas vidas que vêm com sede do saber teológico, meu Deus, elas são preciosas. Cuida delas, ó Pai. Senhor, protege-as do mal desse mundo. Senhor Deus, incentiva, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, cada uma delas, a saber mais de Ti, a conhecer mais de Ti, a crescer na fé. E nos usa, Senhor, como professores, para auxiliá-las. Ó Deus, é essa a minha oração, cheia de fé, cheia de gratidão. E em nome de Jesus, amém. Muito obrigado a todos. Está encerrada essa cerimônia de abertura, essa aula. Meu desejo é que vocês vão na graça e na paz de Jesus. Obrigado pela presença de todos da igreja. Você que está em casa também, obrigado pela sua presença aqui no online, tá? E venham fazer alguns cursos com a gente, né? Tem vaga para mais gente, tá? Tchau, gente. Vamos com Jesus. Deus abençoe.